Olá, como vocês estão? A paz do Senhor. Lição de número 8 para a classe de jovens que tem como título A Liderança de Salomão. Texto principal, 2 Crônicas 1:10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então, aqui foi Salomão pedindo sabedoria a Deus. Por que Salomão foi o rei mais sábio de Israel? Porque Salomão pediu a Deus. O resumo da lição diz: Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. Nessa lição nós temos alguns objetivos como, primeiro, apresentar uma análise da vida de Salomão. Segundo, saber a respeito da liderança de Salomão. E terceiro, compreender que a liderança de Salomão foi fundamentada em princípios. Então, querido professor, querido aluno, você simpatizante da EBD, você que não é evangélico, mas vai sempre à igreja, eu quero pedir uma coisa: você não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão, tá certo? Deixe aí o seu like, seu comentário e nos ajude a produzir mais materiais como estes para as pessoas. Prezado professor, professora, nós vamos ver através dessa lição, através também do exemplo de Salomão, como realmente Deus preparou este homem, o qual foi inteligentíssimo. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. Sua inteligência não foi herdada de seus pais, não foi genético, mas foi uma dádiva de Deus, porque o próprio Salomão pediu a Deus e ele deu sabedoria ao seu servo. Nos primeiros anos de seu reinado, nós percebemos que ele foi zeloso da lei divina, ofereceu milhares de ofertas voluntárias, como também se dedicou à adoração ao Senhor. Nós encontramos isso em 1 Crônicas 3, de 1 a 5. A maior realização de Salomão, sem dúvida, foi a construção do templo, que nós conhecemos como o Templo de Salomão. Mas, com o passar dos tempos, seu coração foi se afastando de Deus. Esse afastamento trouxe muita dificuldade e consequências nefastas para Salomão e para o reino em Israel. Salomão, para fechar acordos políticos e comerciais, se casou com muitas mulheres que serviam a outros deuses. Deus deu sempre o conselho para o seu povo: cuidado com as mulheres estranhas, cuidado com os casamentos mistos. Mas aconteceu que essas mulheres trouxe a idolatria e Salomão foi enredado, engodado e caiu na idolatria. Também acabou por aumentar a carga tributária de forma tão grande que criou muitas dificuldades para o povo de Israel. Então, no final da sua vida, Salomão aí padeceu por causa do pecado e da cegueira com que lhe acometeu esse entranhamento com essas mulheres e concubinas, e também com a perda assim, da visão espiritual. Porém, nós não podemos dizer que Salomão perdeu a sua salvação. Não podemos dizer, porque Salomão, ainda no finalzinho da sua vida, nós podemos ver que Deus usou de misericórdia por causa de algum arrependimento, tá certo? Essa não é a oportunidade de tratarmos assim diretamente nesse assunto, mas aqui vamos falar sobre a sua liderança. O texto bíblico está em 2 Crônicas, capítulo 1, de 1 a 12. Eu pediria que você faça essa leitura aí, devido aqui à exiguidade de tempo que nós temos,
Eu vou deixar para você fazer essa leitura aí, tá bom? 2 Crônicas 1, de 1 a 12. Pois bem, a lição desta semana, querido aluno e professor amigo, fala sobre o exemplo de liderança de Salomão. E nós vamos ressaltar aqui a importância dos seus pontos positivos e também negativos, pois Salomão era homem e não existe homem perfeito. Aliás, Provérbios diz que não existe nenhum homem que viva na terra e não peque. Então, o maior legado de Salomão, como vemos aqui, foi a sua sabedoria e a sua ação na construção do templo sagrado. Ele era uma pessoa especial para isso. Deus o escolheu. Até que Davi queria erguer esse templo, mas Deus não permitiu. Então ficou para o seu filho Salomão. No início do seu reinado, Salomão buscou a Deus e sua orientação para governar. Por isso que Deus lhe deu tanta sabedoria. Observamos aqui quem foi Salomão. Vamos fazer uma pequena análise. Salomão era filho de Davi e foi o terceiro rei de Israel. Qual foi o primeiro rei? Saul. O segundo, Davi. O terceiro, Salomão. Salomão governou muito provavelmente entre os anos 971 e 931 a.C. Sabemos que a contagem era regressiva, de 971 a 931 provavelmente. Portanto, cerca de 40 anos, segundo nos informa 1 Reis 11, 42, que nos diz que 40 anos reinou Salomão em Jerusalém. Era filho de Davi com Batseba, e o seu nome significa pacífico. Uma característica de seu reinado foi marcado pela tranquilidade, em contraste com a liderança de seu pai, Davi, que teve muitos conflitos. Davi foi contado como um homem de guerra. Salomão, no seu reinado, teve até bastante paz e tranquilidade. O profeta Natã chamou a Salomão de Jedidias. Portanto, algumas vezes nós encontramos alguém dizendo assim: qual era o outro nome de Salomão? Salomão tinha um outro nome, qual era? Jedidias. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 24 e 25. Então, isso significa amável ao Senhor. Jedidias. Amável ao Senhor. Salomão tem sido considerado como o homem mais sábio da história. Claro, está fora aqui o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele não pode ser comparado. Então, o homem mais sábio da terra foi Salomão. Jesus é o nosso Deus incomparável. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não pode ser comparado com homem nenhum. Mas aqui, no caso, Salomão foi o homem mais sábio da terra. Ele foi o sucessor de Davi, que era o seu pai. E, por melhor que seja, nenhum líder é eterno. Tem o seu tempo. Chega o tempo que tem que passar, vamos dizer assim, o bastão, né? Então, Salomão aparece no cenário bíblico a partir dos relatos sobre os últimos dias da vida de Davi, seu pai. Foi um período de grande tensão, porque o rei Davi estava prestes a morrer, e depois porque havia expectativa sobre quem assumiria o trono em Israel. Enquanto Adonias conspirou para herdar o trono de seu pai, em nenhum momento Salomão é visto em conspirações para tentar tomar o poder. Por quê? Porque o poder pertence a Deus e ele dá a quem ele quer. Tá certo? Ainda que a promessa tenha sido feita a ele e que, por sinal, veio a se cumprir, Salomão não arranjou e não tentou arranjar as coisas para que subisse ao trono. Deus cuidou de tudo. É importante deixar tudo nas mãos de Deus. Deus está
no controle de todas as coisas. Salomão foi um líder muito sábio. Vamos ver aqui, já falamos que ele foi o rei mais sábio da terra. As escrituras sagradas apresentam Salomão como o homem mais sábio da sua época. Isso fez dele um líder próspero, respeitado, conhecido em todo o mundo, digno de ser consultado por muitas lideranças da sua época. A exemplo da Rainha do Sul, chamada Rainha de Sabá, não é? A gente vê ali na Bíblia a Rainha de Sabá visitando Salomão, e ela chegou a dizer que não lhe contaram nem a metade do que ela viu, do que ela pôde vivenciar. Ela ouviu falar muito bem dele, mas quando ela vivenciou, chegou e viu, ela disse, não me contaram nem a metade. Então, observe o quanto realmente Salomão era sábio e inteligente, como ele sabia governar e como era o seu reino. Diante disso, é plausível afirmar que Salomão obedeceu ao princípio, né, de sabedoria que pediu a Deus. Ele diz em 2 Crônicas 1:10, dá-me, pois, sabedoria e conhecimento. Interessante, ele pediu sabedoria e conhecimento. Então, Deus deu em abundância a sabedoria e o conhecimento. Por que também conhecimento? Porque Salomão, ele foi sábio na ciência, foi sábio na literatura, não é? E foi sábio em outras áreas da vida e do seu reinado. Observamos aqui que Salomão escreveu vários livros, entre eles Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Que nós chamamos de Cantares de Salomão. Então ali são livros inspirados por Deus, mas que são livros da literatura judaica e também reconhecido como livro sagrado. Está no cânon sagrado, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São livros bíblicos, são livros sagrados, mas são livros também que tratam de literatura santa. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa ao Senhor, porque Deus diz, pede o que quiseres, que eu te darei. No entanto, Salomão pediu sabedoria e conhecimento a Deus, e Deus deu, conforme nós vemos aí nas páginas sagradas. O que é que Tiago diz? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto, porque Ele é o dono da sabedoria. Conhecimento se adquire, mas sabedoria quem dá é Deus. Então observe que nós precisamos buscar em Deus essa sabedoria divina para fazermos a contento a obra do Senhor. Salomão foi um líder influenciador, foi um líder que exerceu uma liderança participativa e um líder visionário da sua época e que Deus o abençoou de maneira especial. Liderar não é apenas dar ordens e nem tampouco exercer poder sobre os seus liderados, mas influenciar pessoas. Observe, querido pastor, querido presbítero, diácono, auxiliar da obra de Deus, missionário, irmã professora da escola dominical, irmã dirigente do círculo de oração. Ser líder não é dar ordens, não é só ficar dando ordens às pessoas e subir num pedestal ou assentar numa cadeira de rei. Ser líder é ser temente a Deus, saber ser humilde e influenciar pessoas. Salomão, com sabedoria, influenciou pessoas a fim de que a missão que recebeu de Deus pudesse ser desenvolvida e cumprida. E que missão, hein? Que missão! Salomão buscou a Deus e influenciou milhares de pessoas para trabalharem, cooperando assim com a missão divina que Deus lhe confiou. O poder de influência de Salomão ultrapassou os limites geográficos do seu reino, pois muitos líderes, muitas pessoas influentes
vinham de todas as partes para conhecerem a sua sabedoria e a grandeza do seu reinado. Tal verdade nós podemos encontrar, não é? Quando da visita da rainha de Sabá. Já falei aqui. Então, além de uma liderança influenciadora, era uma liderança participativa, que estava sempre ali na prática do dia a dia. Por exemplo, Salomão reconheceu que Hirão, rei de Tiro, tinha condições de ajudar na construção do templo, e ele não teve receio de pedir a sua ajuda. Então, ele influenciou e ele gerou participação. Com toda a força econômica e todo o poder de influência, ele não incorreu no grave erro de acreditar que sozinho seria capaz de liderar Israel e de concluir uma obra de tão grande porte. Ele buscou participações, buscou cooperação. Salomão desempenhou uma liderança participativa e também influenciadora. Salomão foi um líder visionário. Por quê? Porque ele se dedicou a alargar as suas fronteiras, a aumentar o seu alcance, seus negócios, suas áreas de atuação. Então ele era um visionário, ele era um homem de visão. Nós precisamos ter visão de Deus, visão de ampliação, visão de alargamento de estacas, visão de alargamento da obra de Deus. O campo é grande, os ceifeiros são poucos, mas esses poucos têm que ter visão de Deus. A visão de Salomão contribuiu para a riqueza aumentar no seu reinado. Aumentou o comércio exterior com outras nações, não é isso? Ampliou o conhecimento, pois ele se dedicou à literatura, escreveu esses livros poéticos sagrados maravilhosos. Provérbios é de uma riqueza tremenda. Recomendamos o livro de Provérbios para os nossos jovens. Cada dia você pode ler um capítulo, e esses 31 capítulos de Provérbios são de uma riqueza extraordinária. É um livro sagrado tremendo. Salomão se dedicou à música. Salomão se dedicou à ciência do seu tempo. 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Confira aí, jovem. Salomão não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai Davi. Ele não era um homem medroso. Ele era um homem visionário, um homem cheio do poder de Deus. E o Espírito de Deus, Jeová, estava sobre Salomão. Infelizmente, com o passar dos tempos, Salomão, através daquelas mulheres estranhas, deixou os caminhos do Senhor e passou então a fazer aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. Mas podemos dizer que Salomão foi um líder de princípios. É atribuída a Salomão a autoria dos seguintes livros. Vamos ver novamente, eu vou repetir para que fique bem gravado. Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O livro de Provérbios é um conjunto de máximas que visam ensinar a sabedoria para auxiliar as pessoas a viverem corretamente, temendo a Deus e sendo sal da terra e luz do mundo. Eu amo o livro de Provérbios, como também toda a Bíblia Sagrada. Pensar em uma liderança segundo os padrões de Salomão passa, inevitavelmente, meu jovem, pela observância de princípios. E princípios que estão ali expostos no livro de Provérbios, como, por exemplo, o líder precisa saber ouvir. Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Vamos ver Provérbios 27 e 21. Saber louvar em tempos de adversidades. A vida não é só sombra e água fresca, tem espinhos e cardos, tem deserto, tem provação, tem adversidade, tem bonança, mas tem escassez, tem chuva, mas tem também o período de estio, chamado de estiagem. Aqui no Nordeste a gente chama de seca mesmo, Então a vida é composta dessas coisas, e saber louvar a Deus, saber agradecer a Deus em tempo adverso, só realmente quem serve a Deus.
Provérbios 18:15. Adquirir sempre conhecimento, conhecimento de Deus. E buscar sempre o conhecimento é muito bom, né? Deus é tão bom que deixou isso para nós. E Provérbios 24:10, saber também ter resiliência, né? Resiliência. Finalizando, querido, Salomão foi um líder que buscou a Deus, embora no final houve um fracasso, né? Mas ele buscou a Deus, ele foi um homem de buscar ao Senhor, de constante busca a Deus. À semelhança de seu pai Davi, Salomão foi um líder que procurou julgar o povo com retidão e justiça. Há um episódio em que uma mãe dormiu por cima do seu bebê, vindo a sufocá-lo, e esse bebê morreu. E a sua amiga tinha também um bebê. E no outro dia ela pegou o bebê da amiga e agora disse que era o dela e que a mãe havia acidentado o filho dela. Só que ela disse para o rei que o filho morto era o da sua amiga e não o dela. Então houve aquela contenda entre aquelas duas mulheres, que uma dizia que o filho era seu e a outra dizia, não, o filho é meu. Então levaram essa contenda ao rei e com sabedoria, ali assim sintetizando, ele disse assim, então partamos o bebê no meio e cada uma leva um pedaço, cada uma leva uma banda. E então apareceu a mãe do bebê e disse, não faça isso, pelo amor de Deus Jeová. Então Salomão, ele disse, entregue o bebê para esta mãe, porque esta aqui que usou de compaixão é a mãe da criança. E realmente era a mãe da criança. Então, Deus deu sabedoria a Salomão de tal forma que ele sempre trazia soluções para os problemas enfrentados do seu reinado, porque Deus era com ele. Finalizamos aqui dizendo a você, professor amigo, que você deve enfatizar a ideia de que Salomão sempre exerceu liderança fundamentada em princípios divinos. Como homem, cometeu falhas, sim, mas também teve momentos em que foi muito agraciado e abençoado, porque foi um homem que buscou a Deus. Não cabe aqui a nós julgarmos a salvação de Salomão. Resta-nos aqui mostrar o exemplo de liderança, o exemplo de homem de Deus, até quando ele deu esse exemplo, para ficar para as nossas gerações. Que Deus abençoe os nossos jovens, as nossas classes de EBD, de adolescentes e jovens. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Lideranças jovens, Deus abençoe as nossas lideranças dos grupos de jovens, né? Nós temos aí jovens diáconos, jovens professores, jovens regentes de corais, de grupos de louvor. Nós temos jovens liderando na igreja em diversos setores. Isso é lindo, é maravilhoso. Eu também fui assim. Também fui um jovem que servia a Deus. No tempo da minha juventude, Deus me chamou para a liderança. E nós, pela misericórdia de Deus, fomos líderes jovens, vice-líderes, fomos professores de escola dominical, ainda jovens, solteiros. Ainda solteiro, exerci esses cargos honradamente, não é? Então eu agradeço a Deus, né, por Ele me conceder ainda na minha juventude, no meu tempo de solteiro, cargos de liderança na igreja. Eu agradeço a Deus, e não por merecimento, mas Deus é misericordioso para conosco. Hoje nós somos mais maduros, né, um pouquinho, né? Já tenho assim um tempo de casado, já tenho filhas criadas, graças a Deus, já adultas, e eu agradeço a Deus por Deus ter me abençoado de forma tão especial. Mas eu olho para os tempos passados e vejo a minha vida de jovem na igreja, como Deus me abençoou. E Ele quer abençoar a tua vida, jovem. Ele quer abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Ele quer abençoar o teu futuro. Fica firme com Jesus. Faça a obra de Deus de forma temente, obediente. Deus vai te honrar até a vinda do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações. Você jovem que não é evangélico, não é salvo em Cristo ainda, eu deixo aqui um apelo. Receba Cristo como seu Salvador.
Seja um jovem crente transformado, liberto pelo poder da palavra de Deus. Jesus quer te salvar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra, aprendendo uns com os outros. Ó Deus, continue abençoando a nossa EBD. Fica conosco, nós te glorificamos e te exaltamos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até a próxima semana com mais uma pré-aula da classe de jovens. Essa pré-aula foi sobre a liderança de Salomão. A todos, nosso muito obrigado e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like e a sua participação nos comentários. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima.